E como já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos começando o mês da família, e a Marcélia, essa linda jovem aqui, falou de maneira muito certeira. Isso tem tudo a ver conosco. Afinal, nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Amém. Nós somos uma igreja para você e sua família. E é isso que nós estamos ensinando aos nossos filhos e alcançando aqui. Sabe, irmãos, a gente tem uma missão, né? E essa frase, ela é bem recente, não é uma frase que eu tenho colocado muito, mas eu gostaria de repetir com os irmãos, que a nossa missão é trazer famílias à família de Deus. Vamos falar todos juntos? Nossa missão é trazer famílias à família de Deus. Exatamente. A gente sonha com 1% do Bengui, mas sabemos que o que nós estamos fazendo aqui é agregando famílias à família de Deus. E o mês da família é um mês muito especial aqui. Penso eu que depois da Páscoa nessa igreja é um dos meses mais enfatizados, e a gente vai melhorar isso ano após ano, tanto a Páscoa quanto esse mês, porque são meses que marcam a nossa identidade. Nós só somos cristãos porque um dia Jesus ressuscitou, mas uma vez que Jesus ressuscitou, Ele é capaz de nos transformar a nossa família e nos integrar à família de Deus. Poucas coisas expressam tão bem o cristianismo quanto uma família que vive o reino de Deus. Nesse sentido, nós estamos com essa série de mensagens nova, família edificada. E irmãos, eu lembro muito de Jesus falando que quem não junta com ele, contra ele, espalha. A Bíblia nos fala que a mulher sábia edifica o lar, já a tola a derruba com as próprias mãos. Às vezes, e a sabedoria bíblica, ela pode ser aplicada a qualquer pessoa. Às vezes somos nós, por falta de sabedoria, de domínio próprio, de mansidão, de amor, de bondade, somos nós, por falta do Espírito de Deus, que derrubamos a nossa casa. Às vezes não precisa outra pessoa, nós derrubamos nossa própria casa. Não deve ser assim entre nós, não deve ser assim entre o povo de Deus. Sabe, família não é fácil. Eu quero começar destacando isso. Família não é fácil. O mundo está cheio de famílias despedaçadas, e a coisa mais difícil que existe nessa terra é família. Mas também, irmãos, nessa terra, debaixo dos céus, é a coisa que mais vale a pena. Todos os trabalhos são adquiridos pela sua família, pelo aquilo que é o trabalho mais importante. Não adianta ganharmos o mundo se perdemos nossa família. E, irmãos, às vezes as pessoas falam que a família está sob ataque nessa geração. E é claro que é verdade, nós vemos isso de várias formas, mas a verdade é que a família está sob ataque desde o começo da nossa história. Nós esquecemos da primeira família, Adão e Eva, que teve um duro golpe de Satanás. Satanás foi ali e falou para Adão e Eva que eles seriam capazes de escolher melhor do que Deus o seu próprio destino, que se eles comessem daquele fruto, então eles seriam igual a Deus, eles poderiam conhecer o bem e o mal. A gente observa que Eva acreditou como uma criança acredita que seus pais são antiquados. É interessante que a gente mal começou a entrar na adolescência e a gente tem a percepção de que os nossos pais já estão antiquados, ultrapassados, de que eles não entendem o mundo ou não entendem essa geração, de que a gente é muito esperto ou a gente pode viver bem. Nesse sentido, irmãos, a gente precisa pensar na família como obra de Deus. É claro que eu queria que muitas outras famílias estivessem aqui. A gente tem a família Pamplona representada ali pelo irmão Wallace, que
não pôde estar aqui. A gente tem orado pela recuperação do Vinícius nesse sentido. A gente tem a família da Manu, que teve mais uma menina para a honra e glória de Deus, e assim as crianças se multiplicam nessa igreja. E eu já falei para a Manu que o quarto com certeza vai ser menino, né? Ela falou: pastor, vá com calma. Mas eu falei: o próximo pode ser menino. E aí eu ouvi falar que tem gente se arriscando, querendo tentar mais um filho aí. Não sei se é verdade. Mas, irmãos, eu sei que eles vão poder ouvir gravado depois. Tenho fé que o irmão Wallace está gravando ali. Depois eles vão poder ouvir essa pregação, ouvir a mensagem de Deus e aquilo que a gente tem falado aqui nessa noite. Nesse sentido, eu queria falar sobre o texto que se encontra em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2 é o texto que nós vamos conversar nessa noite. Peço também que aqueles que encontrarem possam estar se colocando em pé mais uma vez. Texto breve, nós vamos estar lendo juntos do capítulo 2, verso 1 até o verso 5. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um texto breve. Essa história, ela tem um contexto aqui. Eu falei, a família sofreu muitos ataques. E aqui a gente vê mais um ataque de Satanás à família. O povo de Deus, a história conta que Abraão tem seus filhos. Um deles vira governador do Egito, José, e em seguida tem um faraó que não conhecia a José. É isso que a história nos conta. Esse faraó escraviza os israelitas, o povo hebreu, e aí começa a acontecer o sofrimento do povo de Deus. O texto nos conta que Deus ouve o clamor do seu povo e se lembra dele. A ideia aqui é que Deus resolveu agir, e antes de Deus agir, a gente vê Faraó atacando de diversas formas. Faraó fala para as parteiras matarem todas as crianças, e é impressionante o quanto Satanás, geração após geração, acha meio de matar as crianças, de matar a vida, de matar aquilo que há de mais precioso criado por Deus. E a gente observa nessa geração isso também. E aí o que acontece? As parteiras não fazem o que o faraó manda, e quando o faraó manda chamá-las, as parteiras falam: olha, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Quando nós chegamos lá, os bebês já nasceram, elas já deram à luz, a criança já nasceu. Nesse sentido, faraó fala: então façam o seguinte, joguem os meninos fora no rio, matem os meninos. E aí a gente começa a observar aqui um ataque feroz. Mas o texto nos conta que um casal da tribo de Levi, eles desobedeceram a Faraó. O que esse casal fez de tão especial? Se você conhece a história, você vai lembrar que o nome do marido era Anrão e da esposa Joquebede. A história também nos vai contar que eles têm 3 filhos. Uma delas é a menina citada aqui, que é Miriam. E aí a gente tem Arão e Moisés.
O texto começa nos contando que eles viram uma beleza no menino, e eu fico pensando, né, essa questão, ou o menino era muito bonito mesmo, né, ou é porque eles eram pais, porque pai olha para aquela criancinha, né, essa menina é muito bonito, esse menino é muito bonito, sei como é, olha aquela coisinha assim, meu Deus, como é que pode ser tão bonito? E aí eu penso que foi algo assim, eles olharam e viram uma beleza. O texto nos conta, no verso 2, que ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, e graças a Deus por Moisés ser bonito, né? Porque a história destaca isso, mas aqui a gente observa que a família reconhece o valor da vida. Irmãos, essa questão de reconhecer o valor da vida, ela é uma característica do povo de Deus. A gente está falando de um texto que tem pelo menos ou quase 4.000 anos atrás. O único povo documentado na história da humanidade que não sacrificava crianças era o povo de Deus. Historicamente, é o povo de Deus que tem lutado contra o sacrifício de crianças. Por exemplo, os moabitas, os cananeus, todos esses, eles tinham sacrifícios de crianças. Impressionante isso. Eles colocavam as crianças numa espécie de imagem que recolhia as crianças e o fogo a matava ali, com gritos. Você imagina a agonia. Esses sacrifícios eram comuns. A gente vai vendo na história da humanidade. Para você ter ideia, no período de Jesus, 2.000 anos depois, um pai romano tinha poder até de matar os seus filhos. Ele tinha autoridade total sobre a sua família, a ponto de até matar os seus filhos. Um cidadão romano não iria preso nesse sentido. Quem muda isso é o cristianismo, onde o cristianismo chega à defesa da vida. Por isso o mundo hoje é tão anticristão. E observe que é o cristianismo que luta pelo direito da vida. Somos nós que lutamos contra o aborto, somos nós que lutamos que toda vida vale a pena ser vivida. Eu lembro que na época da faculdade eu estava estudando esse conceito de vida e eu vi 2 artigos de 2 biólogos ateus. Um discutia e eu vou usar uma expressão, vou usar eufemismo, já que a gente tem muitas crianças aqui, mas um discutia a questão de não continuar a vida de toda criança que fosse especial. Então, que os pais deveriam ter direitos a não continuar a vida de crianças que nascessem assim. Muito parecido com os povos antigos, mas a gente está falando de autores do século XX. Outro discutia o direito dos pais a tirarem a vida dos filhos até os 21 dias de nascido. Irmãos, a vida ela só é preservada no povo de Deus. A partir do momento que o cristianismo começa a sair de uma nação, coisas como o aborto, como a eutanásia, começam a avançar. Essa é a realidade, não há meio termo. Onde o cristianismo está, a valorização da vida vai estar. Mas aqui a gente observa que o cristianismo tem isso, todas as crianças, todos são criados à imagem de Deus. E aqui a gente vê 2 pais fazendo o quê? Protegendo o seu filho. 2 pais protegendo a vida de uma nova geração. 2 pais dispostos a enfrentar as consequências de Faraó, confiando no poder de Deus para defender o seu filho. Pais que se arriscam pelos seus filhos. Aqui a gente precisa entender que não é possível esconder a vida dos filhos para sempre, então a gente precisa prepará-los para o mundo. Mas aqui a gente vê que o máximo que eles puderam, eles escondem o seu filho. O texto nos conta que depois de alguns meses, eles veem que não é mais possível esconder o menino. Então o que eles fazem? Fazem um cesto, como isolam o cesto para que a água não entrasse, colocam o menino no rio e permitem que ele vá na margem, fazendo o melhor que poderiam ali naquele contexto. O texto nos conta que a menina, sua irmã, vê de longe o cesto e que a filha de Faraó estava se banhando. Ela abre o cesto, ela vê que a criança chora e ela tem compaixão
dele. E aí ela sabe que aquela criança era uma das crianças dos hebreus. Nesse sentido, a filha de Faraó chega e pergunta para ela: olha, você quer que eu consiga uma mulher hebreia para amamentar o menino? Naquela época não havia fórmula, não havia algo do tipo. Uma ama de leite era necessário para a criança ou ela não sobreviveria. Se a criança não tivesse leite materno, ela não iria sobreviver. A filha de Faraó dá uma ordem: vá. E aí o texto nos conta que a menina chama a própria mãe de Moisés para então alimentá-lo. E aí a filha de Faraó diz à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim, e eu vou dar um salário a você. Ou seja, a mãe ela recebe para cuidar do próprio filho. Uma criança que seria morta, agora ela é protegida de Faraó, e ao mesmo tempo a sua mãe recebe para cuidar desse filho. Aqui o texto quando termina contando que a mulher pegou o menino e o criou, e quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, do qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, é impressionante, né? Às vezes Deus reverte a situação de um jeito, onde a morte estava, agora não só a vida, como a proteção e garantia da vida. Observe como às vezes Deus faz milagres quando nós não estamos de mãos atadas. Mas é interessante que às vezes Deus espera nós chegarmos até o limite, até onde não há nada que possamos fazer, para que então Ele haja por meio da nossa fé. O texto de Hebreus, esse texto vai ser citado lá em Hebreus, capítulo 11, versos 23, vai nos falar: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido de seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Quando a gente pensa nesse texto, eu quero destacar algumas lições. Irmãos, é extremamente necessário proteger a nossa família. Sabe, uma família edificada sobre a rocha, ela é uma família que é protegida, e esse é o tema da mensagem de hoje: a proteção da família. Você é responsável pela proteção da sua família, e aqui a gente precisa tirar algumas lições, a necessidade de ser o protetor da sua família. Sabe, se o seu filho sumisse, você não notaria? Se o seu filho desaparecesse, você não notaria? Quem é pai sabe disso, a gente nota. Eu lembro, dia desse eu estava aqui, eu acho que era no churrasco à noite, aí eu estava comendo assim, de repente dá aquele estalo: cadê minha filha? Eu olho para a Marcela, não está. Aí eu olho, vejo ela com o Johnny, ufa, tá aqui. Mas às vezes dá isso, quem é pai sabe, de repente você sente a falta: cadê o filho? Se o nosso filho sumisse, a gente notaria. Mas, irmãos, e se o nosso filho sumisse por dentro? Se de repente ele ficasse mais irado ou irritado, se ele ficasse mais isolado, mais triste, mais quieto, será que nós iríamos perceber? Muitos pais, eles escondem os seus filhos da rua, e nós temos essa geração. Por exemplo, até a minha geração, fomos criados na rua. Nossos pais colocavam cadeiras, ficavam sentados na frente vendo a gente brincar. A gente brincava bola, pira garrafão, a gente corria. Pelo menos até a minha geração, a gente viu isso. Não que não exista mais, só que hoje em dia já é muito menos. Mas a geração seguinte ocorreu um fenômeno: os pais tiraram os seus filhos da rua, principalmente pela periculosidade, pelo perigo que está aí, não foi à toa, claro, e deram telas para seus filhos. A gente observa que muitos pais tiraram seus filhos das ruas, mas os jogaram nas covas dos leões, com celular, com tecnologia. Sabe, irmãos, tem muitos artigos, e eu estava olhando isso, hoje eu vi alguns, mas o maior consenso é que a idade média para consumo de pornografia é 8 anos. Então, se seu filho tem um celular e tem 8 anos, a chance dele ter consumido esse tipo de conteúdo é de quase 92%. É esse o índice, não é? Mas, irmãos, tem uma história
A gente vê muito aí, às vezes, de um casal que foi no hospital, né, e chegou lá com o pediatra, falou: doutor, não sei o que fazer para essa criança comer, meu filho só come doce. Aí diz a história que o pediatra perguntou: quem compra o doce para ele? Às vezes a gente tem que se perguntar: quem é que coloca o perigo dentro de nossas casas? Quem é que traz o perigo para os nossos filhos? Somos nós. Temos que tomar cuidado. Por exemplo, eu estava vendo os dados. O primeiro contato, ele ocorre de forma acidental, normalmente em redes sociais, e a partir daí ele começa a crescer. Não é que o seu filho de 6 anos, 7 anos vai procurar, é que ele esbarra, e aí aquilo chama atenção, e o algoritmo faz o quê? Começa a reforçar aquilo lá para ele. Mas foi você que deu o celular, foi você que começou com tudo isso. Não foi um estranho que comprou um celular para o seu filho e deu. Quase sempre são os pais que fazem isso. Nesse sentido, eu estava vendo algumas pesquisas que o maior, por exemplo, e aí eu perguntei, eu estava hoje à tarde conversando com o chat GPT, eu perguntei: chat, qual é o outro perigo que as crianças têm de ter celular? E aí o chat GPT, ele faz uma compilação da internet e ele falou: pedófilos. Aí eu perguntei: como pedófilos alcançam os filhos? E a maior parte hoje, estatisticamente, quase 90% dos casos de pedofilia acontecem, adivinha? A partir do celular. Teve uma época que era na rua, teve uma época que a gente tinha muito cuidado com que o nosso filho ficava na rua, mas hoje muitos casos acontecem com o celular. Por exemplo, eu vi que as maiores redes de pedofilia são 2, Instagram e TikTok. Seu filho tem TikTok? É provável que um pedófilo já tenha visto o perfil dele, não é? Afinal, eles procuram crianças para seguir. Olha a loucura, não é? Mas somos nós que damos o celular e o nosso filho dança lá e a gente acha lindo e posta, e compartilha, e envia para a família, não é verdade? A gente precisa entender, e o segundo maior jeito é jogos online. Aí o que acontece? Pedófilos jogam online com crianças, falam que tem a idade dela, ganham a confiança da criança para em seguida marcar encontros. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque os estudos indicam que muitos adultos, eu vi um estudo semana passada que falava que quase 83% dos cristãos adultos tiveram contato com pornografia pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. Isso nos revela que é uma praga no meio da igreja. Se você que é adulto tem muita dificuldade, se você que é adulto luta para ser santo, o que você vai fazer dando um celular para o seu filho? Você quer destruir a vida, não é? A gente precisa ser sincero, irmãos. Por exemplo, os sintomas de vício em celular são irritabilidade, ansiedade ou tristeza, perda de interesse pelas atividades, a criança não brinca mais, isolamento social, inversão do sono, criança quer virar a madrugada no celular. Irmãos, se você faz isso, né, às vezes, se você fica até tarde da noite no celular, que dirá o seu filho? Cansaço constante, ganho de peso e surto de abstinência. Eu já vi, conversando comigo, o pai falando assim: não, eu dou o celular para o meu filho porque ele fica mais calmo. Não é isso, irmãos. O que está acontecendo é que você tem um ser viciado e esse vício faz com que ele entre em abstinência sem o vício. E aí o que você faz? Você não consegue lidar, você dá o celular porque é a maneira mais fácil de lidar com a situação. Isso aqui é muito grave. Talvez você não tenha filho e fale: pastor, mas eu não tenho um filho. Não, mas talvez o viciado seja você. Então, talvez seja você que esteja lutando contra a pornografia, contra o celular. Talvez o celular, irmão, a gente leu a história de Davi recentemente, a minha esposa, e lendo a história, né, a gente viu que Davi deveria estar na guerra, mas olhou Batseba lá do alto da sua casa. Irmãos, quantas Batsebas não têm sido vistas pelo celular? Né? Quantas mulheres você não vê pelo celular? Quantos homens, quantas coisas que você não deveria estar assistindo? Ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar fazendo tantas outras coisas.
eu percebo que isso aqui é a maior janela do palácio da nossa geração. Quantas vezes deveríamos estar fazendo outra coisa, mas estamos aqui pecando contra Deus? Temos que tomar cuidado. A gente observa que o celular é um dos maiores causadores de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes, e talvez não só entre crianças e adolescentes. Por exemplo, essa semana, há algumas semanas atrás, um adolescente me falou sobre isso, que ele estava muito ansioso, muito confuso, com pensamentos muito problemáticos. E aí, o que ele me falou? Que ele só fica calmo quando ele está jogando Minecraft. O que ele me falou? Ele me falou que ele está viciado em celular. Mas, irmãos, quem é que dá celular para adolescente? Ele que trabalha e guarda dinheiro? É ele que tira do dinheiro dele e vai guardando todo mês? Não. São os pais. São os pais. Somos nós que fazemos isso, seja pelo nosso cansaço, seja porque às vezes a gente está estourado, aí a criança perturba. O que a gente faz? Toma, me deixa em paz. Não é? Quantas vidas não são destruídas pelo nosso cansaço, pela nossa negligência, pela nossa dificuldade. Irmãos, consideremos isso, consideremos o celular. Sabe, as telas, e aí esse celular pode ser notebook, parecem um bem para o seu filho, mas normalmente isso aqui é o ladrão da infância, da adolescência e da pureza da vida do seu filho. Eu estava vendo, eu acho que é em Timóteo, que fala que para ser um obreiro aprovado, que não tenha do que se vergonhar, e aí tem uma expressão lá que é perseverar na pureza, e eu acho isso aqui muito desafiador, pureza na nossa geração, porque a pureza tem a ver com o falar, mas a nossa pureza tem a ver com os olhos. Irmãos, para não ser puro, você precisa de pouca coisa. Várias séries acabam com a pureza. Tem um pastor que eu gosto muito, John Piper, e pastor Batista, ele fala muito contra assistir série, né? Eu lembro que ele fez uma série de mensagens e ele falou de Game of Thrones, e ele batia muito, e eu nunca assisti Game of Thrones, mas ele batia muito pela questão da pureza. Nós devemos ser puros, e é um desafio ser puro numa geração que a pornografia é exposta por tudo quanto é lado. É um desafio, mas nós precisamos lutar contra a pureza. Não é só nossas crianças, nós precisamos lutar para sermos puros. Nesse sentido, dar um celular ou mesmo um notebook para o seu filho, por vezes, é fazer o quê? É dar um carro a 250 km por hora para uma criança e achar que ela não vai se machucar. Irmãos, ilusão é achar que o nosso filho está seguro com um celular. Ilusão nossa é achar que o nosso filho está seguro só porque ele está em casa com o celular. Sabe, a gente precisa entender que isso é um problema grave, que mata a infância e a adolescência dos nossos filhos. Eu lembro que quando eu era criança, um dos meus maiores sonhos era ter um notebook. E eu lembro que uma vez a minha avó não quis me dar um notebook porque ele era muito caro. Na época ele era R$ 1.500, e a gente está falando de R$ 1.500 há 20 anos atrás, então era mais dinheiro, né? Porque hoje R$ 1.500 é um salário. Na época eram alguns salários. E eu lembro de falar disso. Não, eu preciso muito para estudar. Todo adolescente fala isso, né? Mãe, eu quero um notebook para estudar. Se eu não tiver um notebook, eu não vou conseguir estudar. E aí eu acho interessante que hoje qualquer celular desse é muito mais sofisticado do que um notebook era na minha época. Qualquer celular desse faz todo tipo de pesquisa e trabalho. Então, se você, pai, tem um celular desse, seu filho não precisa de mais nada. Com um notebook não tem nada ali que o celular desse aqui não faça. Eu lembro de um adolescente, um pré-adolescente me falar: olha, tio, a mamãe vai comprar um celular. Não vou citar nomes, mas a fala já denuncia um notebook para mim, né? Mamãe vai comprar um notebook para eu estudar. E eu até falei para ele: olha, não fala para ela perguntar para mim, porque eu vou dizer para ela não comprar. Não tem nada que você
consiga fazer com o notebook que não consiga com o celular. Irmãos, eu estou dizendo que você não pode ter um computador na sua casa? Não. Eu estou dizendo para você adiar da melhor maneira possível o consumo de telas dos seus filhos. Hoje é muito difícil porque a televisão tem YouTube, né? A televisão tem aplicativos. Então a gente fala de celular, mas tem o YouTube, tem uma série de outras coisas. O que eu estou falando é para você proteger a infância do seu filho. Eu estava comentando com a Marcélia uma vez que eu vi algumas das escolas mais caras do mundo, naquelas listas que aparecem, as curiosidades, eu gosto muito. Aí eu fui ver uma das escolas mais caras do mundo, na Suécia, $42 mil a mensalidade, né? E eu fiquei pensando, convertendo assim, eu olhei, meu Deus, quem é que tem mais de 100 mil reais por mês para pagar a mensalidade? E aí, a escola é integral até aí, mas uma das características da escola é proibir estritamente o uso de tecnologia dos seus alunos. Olha a loucura, né? Quem é muito rico paga para o seu filho não ter acesso à tecnologia. Quem gosta de dar celular para os filhos somos nós, que somos mais pobres. Eu vi uma entrevista do dono do TikTok falando que os filhos dele não têm acesso a celular, não tem TikTok. Os filhos do dono do TikTok estão proibidos de criar TikTok. Quem é que dá TikTok para a criança? É a gente, não são os criadores do TikTok. Irmãos, a gente precisa refletir que ferramentas damos nas mãos dos nossos filhos, acreditando que isso vai fazer bem, porque pode ser um perigo muito grande. Nesse sentido, aos homens aqui eu quero chamar a atenção. Nós somos provedores e isso é uma baita responsabilidade, mas nós temos que assumir a proteção da nossa casa. Às vezes a gente acha que sabe da nossa casa, mas eu te pergunto, me diga 10 aí influências que seu filho segue no YouTube, me diga 5 canais que o seu filho acompanha, você não sabe quem está minando o coração do seu filho. Se ele não amar Deus, você nunca saberá por onde foi que ele se desviou. Precisamos assumir a responsabilidade dos nossos filhos crerem em Deus, sob a perspectiva de sermos nós aqueles que estamos, como há milhares de anos atrás, colocando nossos filhos no fogo para que eles sejam sacrificados. Só que a diferença, irmãos, é que agora o fogo é eterno. A gente precisa ter muita cautela com isso. Nesse sentido, se a gente sabe que vai assumir a proteção do nosso filho, a gente precisa crer que Jesus vai nos ajudar a proteger a nossa família. A gente precisa crer que Jesus está do lado daqueles que o obedecem, que Deus ajuda aqueles que querem obedecê-lo. Eu lembro lá do texto de Romanos que diz que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. A gente precisa entender que não é bíblico, né? Tem gente que fala isso aí, mas não é bíblico. É quase aquele faz por ti que eu te ajudarei. Não é assim, não é bíblico, mas a questão toda é que Deus ajuda os seus filhos. Precisamos guerrear como mais que vencedores, lutar pela nossa família, ter fé, batalhar, não dar espaço para Satanás. Mas aqui, irmãos, como ter uma família edificada? Como ter uma família edificada sobre a rocha? Se você prestou atenção no texto, tem 2 características. A primeira característica é aquele que ouve. Uma família edificada sobre a rocha ouve a palavra de Deus. Irmãos, precisamos ouvir, congregar, ter vida devocional, amar a palavra de Deus, mexer na palavra de Deus como quem mexe no celular. Sabe, você está de vez em quando com o tédio, pera aí rapidinho, está distraído, deixa eu olhar a minha Bíblia rapidinho. Você precisa amar esse livro e buscar a palavra de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós não fazemos devocional por vezes, não lemos a Bíblia, somos cara de pau de falar para Deus que as coisas não estão dando certo, mas não procuramos a Deus durante a semana. Final de semana a gente vai para tudo quanto é lugar, chega cansado no domingo, dorme na igreja e depois a gente se pergunta,
porque não estamos mudando de vida. Irmãos, é muito sério, sabe? É sério porque a gente brinca de ser crente. A gente brinca de ser crente. Eu não estou dizendo que você não pode ter lazer, eu não estou dizendo nada disso, mas o que eu estou dizendo é que nós devemos buscar a Deus, ouvir as suas palavras, mas ouvir, irmãos, não é suficiente. Sabe, Satanás entende mais da Bíblia do que você e eu. Satanás compreende mais o texto bíblico do que você e eu. É capaz de citar mais versículos do que você e eu. Mas adivinha, Satanás não obedece a Deus. Por vezes somos nós, sabe? E eu ouço isso, irmãos. Sabe, às vezes eu sou uma pessoa que presta muita atenção nas coisas que me falam, né? Até por isso eu sempre falo que eu sou bom ouvinte, eu gosto de ouvir, mas eu presto atenção no que você está me falando. E às vezes eu percebo mulheres não querendo ser submissas, acreditando que a submissão bíblica não é uma verdade na vida dela. Pastor, dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. E aí você quer ensinar obediência ao seu filho. O problema, irmãos, é que crianças não seguem discurso. Filhos não seguem discurso, eles seguem pegadas, seguem exemplos. Você não pode ensinar aquilo que você não é. E aqui está o grande X da questão. Às vezes a gente esquece disso. Eu ouço homens que não lideram a sua casa. Não, pastor, deixa com a minha esposa. Esse negócio de ler a Bíblia com as crianças, deixa com a minha esposa. Não precisa não, ela faz. Mas sabe, esses filhos não verão o que é seguir a Jesus ou ser como Jesus. Não saberão o que é sacrificar pela esposa. Não verão um homem que se sacrifica pela esposa, assim como Jesus se sacrificou pela igreja. Essas crianças não saberão o que é lealdade, liderança, sacrifício, força. Não saberão, porque seus pais não a ensinaram. Se Deus tiver misericórdia de seus filhos, eles vão encontrar bons exemplos na sua igreja. Mas era para ser você. Era para ser você. Sabe, eu lembro quando criança, no Tapajós, e essas coisas marcam a gente, né? Eu lembro quando era criança, eu congregava, eu não fui criado pelo meu pai, sempre conto isso aqui, e tinha 4 homens que eu admirava muito lá na igreja, né? Tudo que eu podia fazer para estar perto deles, eu fazia, né? 4 famílias que eu admirava muito, mas eu lembro que eu crescia e falava que eu queria ser que nem eles quando eu crescesse, sabe? Porque eu via eles cuidando da família. Quase todos também eram líderes na igreja, homens de voz, homens de autoridade, homens cheios do Espírito de Deus, homens que até hoje são crentes e todos os seus filhos são crentes. Impressionante isso, impressionante nessa geração, sabe? Mas isso começa em nós, isso começa em nós. A gente não pode esquecer que isso começa em nós. Se você não ensinar ao seu filho, alguém o ensinará. Até comentei isso ontem na reunião dos homens. Meu pai é paysandu, não é? Meu pai é paysandu, e os irmãos sabem que eu escolhi a boa parte, não é? Mas por quê? Por que eu escolhi a boa parte? Meu tio, que morava comigo, era remista e era corintiano. E aí uma vez eu ouvi uma frase que dizia que o homem que não ensina seu filho a torcer pelo mesmo time, o verá torcer pelo time adversário. E, irmãos, é claro que essa frase ela não é sobre futebol, mas nós esquecemos isso. Não ensinamos nossos filhos. Precisamos ser os responsáveis pelo nosso lar. Nesse sentido, se você é a única pessoa cristã do lar, o maior responsável é você. Mas você não pode ensinar aquilo que não vive. Sabe, porque às vezes a gente vê isso, né? A mulher, ela às vezes, vou dar um exemplo da mulher, né? Mas tem homem que faz isso. Às vezes a mulher não quer que o filho grite. Aí o que ela fala? Ela dá um grito: cala a boca, moleque, não é? E aí, às vezes a gente esquece. Por quê? Porque a gente está comunicando uma coisa, oralizando uma coisa, mas a gente está fazendo outra. A gente está falando, não grita, mas a gente está gritando. E, irmãos, o grito é o menor dos exemplos. Imagina seu filho. A gente esquece
que existem dois tipos de comportamento: aquele que você faz e aquele que você não faz. Às vezes a gente pensa que a gente só esconde as coisas dos nossos filhos erradas, né? Mas aquilo que a gente quer certo e a gente não faz, nosso filho vê. Por exemplo, se eu estou numa fase de... Minha filha está ouvindo ali, né? Mas eu acho que ela não compreende ainda as palavras, eu acho. Mas eu estou numa fase da minha vida que chegou, que eu não posso comer mais nada sozinho, né? E, irmãos, eu não estou falando de chocolate não, né? Dia desse eu peguei uma banana lá em casa, eu abri, a bebê estava lá do outro lado, parece que ela ouviu. Ela ouviu e começou a engatinhar. Fiquei até com medo dela cair no meio do caminho. Chegou, ficou em pé do meu lado, já queria. Então, às vezes eu quero comer alguma fruta, eu vou lá na cozinha rapidinho. Pai faz isso, né? Já dá volta mastigando assim, sabe? É porque tu sabe, criança olha para ti, que isso, tio? Que isso, né? Tá, que criança é assim. Mas, irmãos, se você peca, todos nós pecamos, mas se você peca e não se arrepende, seu filho verá esse comportamento. Se você tira vantagem nas coisas, seu filho verá esse comportamento. Se você é uma pessoa que se ira com facilidade, adivinha o que você está ensinando aos seus filhos. Se você é uma pessoa omissa, passiva, adivinha o que você está ensinando para os seus filhos. Se você peca de um jeito ou de outro, esse comportamento é aprendido. A responsabilidade é muito grande nos nossos comportamentos, porque não só os nossos filhos, mas os nossos irmãos em Cristo aprendem conosco. Nesse sentido, o contrário é verdadeiro. Se o seu filho nunca te vê lendo a Bíblia, adivinha o que ele está aprendendo com você. Não preciso ler a Bíblia, não é? Meu pai não lê, não é? Meu pai que tem 10 anos de crente, 5 anos de crente, não lê a Bíblia. E, irmãos, isso é desafiador para a gente. Olha, por exemplo, às vezes lá em casa, eu gosto muito de tranquilidade para ler a Bíblia e para orar. Mas às vezes lá em casa eu vou sentar lá no sofá e ler a Bíblia, sabendo que eu vou ser interrompido, sabendo que a minha filha vai querer brincar comigo. Mas por quê? Porque eu quero passar esse comportamento. Eu quero que quando a minha filha cresça, case, saia de casa, ela fale, eu lembro do meu pai sentado no sofá lendo a Bíblia. Eu quero que ela tenha isso. Não é só um momento que eu leio com ela, que eu leio não. Esse é um ponto importante. Às vezes eu separei um cantinho ali para orar, às vezes eu oro lá na sala. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero que esse comportamento seja aprendido. E, irmãos, é um desafio obedecer a Deus. Mas se você não obedece a Deus, o que você está fazendo é ensinando outras pessoas a desobedecê-lo. Sabe, Jesus fala que não tem meio termo, ou você ajunta ou você espalha. Nosso trabalho aqui é sermos fiéis a Deus e ensinarmos outras pessoas. Ou numa linguagem que a gente usou ontem, sermos discípulos e ensinarmos outros a serem. Sabemos que a comunhão é uma ferramenta poderosa de ensino, é uma ferramenta poderosa pedagogicamente. Eu não lembro de nenhuma vez meu tio falando que eu tinha que ser remista, não lembro. Ele não era alguém muito afetivo, ele não se deu esse trabalho, mas adivinha, eu queria ser como meu tio. Nós precisamos ensinar com nossa vida e exemplo. Sabe, irmãos, aqui precisa destacar que você tem que ser o protetor da sua família. E para encerrar, eu quero colocar o último ponto. Irmãos, aqui é uma pesquisa de opinião, eu quero saber se aconteceu só comigo. Mas você já quis ser um super-herói? Quem aqui já quis ser um super-herói ou ter poder? Levanta a mão. Sim. Sabe, eu sempre gostei dessa questão de super-herói, então que a Maite levantando a mão ali, levantando com a mãe, né? E aí, aqui, irmãos, eu sempre quis ser um super-herói na criança, todo mundo já quis, mas eu tenho um texto que chamou a minha atenção por causa disso. O texto de Hebreus 11, 23 é a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Exatamente, Galeria dos Heróis da Fé. Esse texto está falando de pessoas que fizeram coisas extraordinárias
extraordinárias, graças à fé em Jesus Cristo. Então esse texto vai falar de Abraão, esse texto vai falar de Jacó, esse texto vai falar de Jeremias, mas me chama a atenção que existam aqui os pais de Moisés. Irmãos, o que eles fizeram para serem considerados heróis da fé pela palavra de Deus? Eles foram pais zelosos, pais protetores, pais que criam em Deus. Às vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias com a nossa vida. Está aqui um trabalho extraordinário para você fazer. Está aqui um trabalho pelo qual vale a pena você sacrificar a sua vida. Está aqui um trabalho, irmãos, de um herói da fé do cristianismo: ser pai e mãe. Olha que loucura isso, né? A gente às vezes desvaloriza tanto o ser pai ou ser mãe. A gente observa que Anrão e Joquebede, eles se tornam famosos na palavra de Deus, porque eles foram pais. Eles se tornam famosos pela paternidade e maternidade. Sabe, irmãos, quantas pessoas fizeram grandes coisas pela humanidade graças aos seus pais? Eu lembro de uma vez ver um vídeo de várias pessoas recebendo prêmios, e elas falavam muito, né? Eu quero agradecer a minha mãe. Vários vídeos. A minha mãe, ao meu pai, a minha mãe, ao meu pai. Irmãos, todo grande herói teve um pai e mãe aqui para a gente destacar na questão da galeria da fé. Filhos, eles não nos atrapalham de fazer o trabalho. Isso é um pensamento de Satanás infundido no mundo. Quantas pessoas falam: eu gostaria de trabalhar mais, mas eu tenho meus filhos. Eu gostaria de fazer muitas outras coisas, mas eu tenho meus filhos. Filhos, eles não nos atrapalham de grandes trabalhos. Eles são o grande trabalho que Deus nos deu. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e proteger a nossa família, trazer valores da fé cristã para os nossos filhos. Nesse sentido, aos pais aqui, é um chamado à responsabilidade. Você precisa ensinar a fé aos seus filhos. Mas, irmãos, precisamos ser crentes. Sabe, eu estou aqui há 3 anos e tem gente que parece que não sai do lugar. Nós precisamos congregar, precisamos de vida devocional, precisamos ensinar nossos filhos, precisamos ser bons maridos e esposas dentro de casa, precisamos proteger a nossa família contra os ataques de Satanás, principalmente aqueles que Satanás nos usa para atacar. Irmãos, que gravidade é isso? Aos solteiros, precisamos amadurecer o quanto antes, porque quando você tiver a sua família, Satanás não vai esperar você aprender as coisas, você ficar mais forte, você ganhar mais, você aprender mais a Bíblia. Não, os ataques vêm feroz, de forma rápida. Satanás já está atacando sua futura família hoje, te enchendo de maus hábitos, te enchendo de falta de temor de Deus, te afastando de congregar. Satanás destrói muitas famílias antes mesmo delas se formarem. Algumas famílias já começam destruídas, Satanás às vezes já venceu ali na largada. Aqueles que são viúvos ou aqueles que não construíram uma família, ou são divorciados ou algo do tipo, cabe aqui te lembrar que existe uma família espiritual que precisa de você. Precisa. Irmãos, talvez você tenha esquecido, talvez você tenha 10, 15 anos de crente e a sua igreja espera a sua ajuda, mas não pode contar com você. Talvez o avanço do reino pudesse estar nas suas mãos, mas as pessoas não podem contar com você. Esquecemos que Cristo quer que toda pessoa chegue à estatura de varão perfeito. Sabe? Esquecemos que Cristo espera que nós sejamos cristãos maduros e que possamos contribuir com o avanço do reino. Mas você está ano após ano, patinando no mesmo lugar. Sabe? Lembra da parábola dos talentos?
Um dia o nosso Deus virá e Ele falará para alguns: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Para outros Ele falará: olha, servo mau, sabias quem eu sou? Eu te dei um talento, tu poderia ter pelo menos colocado no banco que eu receberia o meu talento mais os juros, mas você enterrou o talento que eu te dei. Irmãos, que não sejamos nós a ouvir isso de Jesus no grande dia. Sabe, saia desse banco, assuma um compromisso com Deus. Chega de imaturidade, chega de omissão, chega de passividade, chega de se esconder. Deus te chama hoje para ser alguém que defende a sua família e que participa da família de Deus. Nesse sentido, irmãos, talvez, muitos aqui tenham falhado de muitas formas. Se você é como eu, talvez você tenha falhado de muitas formas. Saiba que apesar dos nossos erros, o nosso Senhor nos redime. Sabe, há muito tempo atrás, eu li um texto que conta a história de um pai. E nos Estados Unidos, os filhos vão para a faculdade e normalmente de lá eles já seguem a vida, né? Eles não voltam para a casa dos pais. Pelo menos em média, culturalmente é isso, né? Aqui a gente tem a cultura de até os 35 anos ficar. Eu lembro que eu completei 17 anos, o meu padrasto falava: bora moleque, bora, tomar jeito nessa vida, tu não vai ficar aqui em casa até os 30 não. E aí eu brincava: não tio, vou ficar só até os 40, mas graças a Deus, né, eu segui a minha vida, graças a Deus mesmo, porque Deus levou todo mundo embora, eu fiquei sozinho, não fui eu que saí não, foi todo mundo que saiu e eu fiquei sozinho na casa. Foi assim que Deus fez comigo. Depois eu casei com aquela linda jovem ali, mas essa história, ela me fala que o pai, ele era cristão, só que ele gostaria de ter gastado mais tempo com o filho. E aí, aos 17 anos, ele foi deixar o filho na faculdade. Ele conta que ele voltou para a igreja, né? Na frente da igreja tinha um banco, muito parecido com isso, né? Só que numa área maior. Ele sentou lá e começou a chorar. E aí um irmão, amigo da igreja, chegou lá com ele e perguntou o que foi. Aí ele contou, né, que tinha levado o filho na faculdade, que gostaria de ter feito mais pelo filho dele, não é? Que gostaria de ter orado mais, ter estado mais presente, de ter feito mais. E aí o irmão poderia falar muitas coisas, mas o irmão sabia que aquilo era verdade, que ele tinha falhado. E ele tocou nos ombros do irmão e falou: olha, o Senhor redime. Sabe, a gente tem muitos erros do nosso passado que são incorrigíveis. Eu mesmo gostaria muito de ter sido um neto melhor. Poderia contar várias histórias de como eu não fui um bom neto. Gostaria muito, muito de ter sido um neto melhor. E conforme a gente vai passando, a gente tem filho e aí você vive a situação, você lembra, né? Mas demorou muito para eu aceitar no meu coração que o Senhor redime os nossos erros. Não sei como você está aqui, mas eu sei de duas coisas. Deus está te chamando para a maturidade, para ser um cristão capaz de lutar pela sua família e pelo avanço do reino. E a segunda, Deus está te chamando para a cura, para abrir mão desse sentimento de culpa, para abrir mão dos erros do passado, para fazer como o apóstolo Paulo fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, para você esquecer do passado e acreditar que Jesus redime todas as coisas. Quando eu montei essa mensagem, a primeira coisa que estava na minha mente era isso: eu vou falar de pais que falharam, vou falar de pessoas que falharam, mas uma coisa eu sei: o nosso Redentor vive e Ele nos redime. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui como pessoas imperfeitas que falharam várias vezes ao longo da vida. Talvez a gente não tenha sido
aquela pessoa que deu bom testemunho dentro de casa. Talvez a gente tenha 20 anos de crente, mas infelizmente a gente não amadureceu e não contribuiu para o reino de Deus. Talvez, meu Senhor, nós tenhamos falhado ou estejamos na porta de pecar, e Tu sabes do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não Te ouvimos, pelas vezes que sabemos que algo é errado, é pecado, mas desobedecemos a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas. Mas nós queremos, Senhor, ser pessoas que vivem pela fé. Nós sabemos que o justo vive por fé e queremos viver assim. Queremos acreditar que o Senhor cuida de seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, que vivem segundo o Seu bom propósito. Sabemos, Senhor, que o Senhor não nos destinou para a condenação, mas para a salvação, e que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Ajuda-nos a crer e viver como mais que vencedores. Ajuda-nos a crer e viver como Teus filhos. Ajuda-nos a ouvir e praticar, para que a nossa família esteja edificada sobre a rocha. Não permita, Senhor, que nós sejamos apenas ouvintes, nos enganando e indo a passos largos para o inferno, mas que nós sejamos, Senhor, cheios do Teu Espírito, mansos, amáveis, cheios de domínio próprio, bondosos, gentis. Ajuda-nos, Senhor, a viver no Teu Santo Espírito. Te pedimos que essa noite sare os nossos corações. Perdoa, Senhor, o nosso passado e nos ajuda a perdoar. Por outro lado, ajuda-nos a olhar a grande responsabilidade que há diante de nós. Que nós possamos ser líderes em nossa família e na família de Deus. Que nós possamos ser servos em nosso lar e no avanço do Teu reino. Senhor, não queremos mais pecar, mas queremos andar como Cristo andou, em mansidão, em justiça, em retidão. No nome do Senhor Jesus. Amém.